Pois bem, então, dando continuidade, voltamos à integração, né? Agora por regra da substituição. Então, essa regra ela é usada quase que tacitamente quando nós conseguimos identificar o integrando como sendo a derivada da composição de duas funções, né? Então, o que consideramos é que integral seria a derivada de uma função aplicada na função g, f aplicada em g, multiplicado pela derivada de g. Se conseguirmos fazer essa identificação, né? Se conseguirmos fazer essa identificação aqui, então a integral vai ser f composto com g aplicado em x mais uma constante. Então, isso por quê? Porque se considerarmos, fazendo a aplicação da regra da cadeia, né? Se considerarmos a função f composto com g, calcularmos a derivada dessa função, nós vamos encontrar a derivada de f aplicado em g multiplicado pela derivada de g. Tanto se eu calculo a integral desses dois termos, como a integral ela reverte a derivada, né? Então, nesse caso aqui, a integral e a derivada são invertidas. Então, o que obtemos é a função f composto com g aplicado em x acrescido de uma constante. Isso é exatamente o que queremos, uma vez que conseguimos identificar que o integrando tem essa expressão. Então, vamos ver alguns exemplos. Eu, como primeiro exemplo, considerar a integral 2x cocientado raiz menos x quadrado dx. Essa função estou considerando porque na aula anterior vimos que se considerássemos aqui no numerador um valor constante, né? Na verdade um valor constante qualquer, nós não conseguiríamos aplicar a substituição e vamos entender por quê, né? Então, a princípio, o que ocorre é que eu quero identificar essa função como a composição de duas funções, né? Então, o que eu farei, a técnica que usamos, ela é a seguinte: considere uma função, em geral vamos considerar uma função que está em composição. Observa que o que queremos aqui é a derivada da função f aplicada na função g multiplicada pela derivada de g. Então, nós queremos uma composição, né? Então, eu vou buscar uma função, eu quero chamar a função g. Então, eu vou buscar a função g que está composta, né? que está aplicada a uma outra função. Então, vou supor que essa aqui é a função g e se g for igual a 1 menos x quadrado, f e f de x for igual a raiz de x, então a, a composição, né, que eu vou ter aqui vai ser... não vou chamar de f, eu vou chamar de f barra. Pronto. Então, f barra. Então, vou ter aqui f barra composto com g de x é igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Né? Então, isso mostra que eu estou considerando g sendo aplicado em uma função. Só que o que eu gostaria é que eu tivesse a derivada de uma função aplicada em g, né? Então, vamos ter um pouco mais de calma para verificar como é que a gente constrói isso, né? Então, vamos observar o seguinte. Primeiro,
é necessário ter na expressão a derivada de g. Então vamos calcular a derivada de g para ver se ela aparece na expressão. A derivada de g, como g é um polinômio, a derivada é direta, né? Então a derivada do quociente da constante, desculpa, zero, menos 2 vezes x. E o que observamos, a derivada vai ser menos 2 vezes x, o que observamos é que aqui no numerador eu tenho menos a derivada de g, o que já garante que de alguma maneira eu vou ter a derivada de g multiplicando uma composição, e agora basta identificar quem deveria ser essa função f barra, né? A gente observa aqui, por exemplo, que o que está acontecendo é que eu tenho a raiz quadrada como um denominador. Basta observar, basta lembrar que se a função y foi igual à raiz de x, então y' é igual a 1 quocientado por 2 vezes a raiz de x. Então, na verdade, a função f barra que eu gostaria de ter considerado, na verdade, era 1 sobre a raiz de x, né? Se eu tivesse considerado esta função aqui como f barra, aqui eu teria 1 sobre a raiz de 1 menos x quadrado. E essa função f barra aqui, essa nova função f barra, ela nos interessa muito mais porque ela é quase a derivada de uma função que nós conhecemos, a menos de uma constante, né? Constantes, na integração, nós podemos repor, né? Podemos colocar lá e tirar, quando for conveniente, né? Então, o que podemos observar é que, se considerarmos a função g de x como 1 menos x quadrado, estamos no caminho de encontrar uma solução para a integral. Então, vamos observar como é que usamos o método da substituição, né? Como é que ele funciona. O que fazemos é usar uma função auxiliar. Eu vou chamar de novo aqui a integral, para ela ficar próxima ao método. Então, x quadrado dx. E fazemos é chamar uma função auxiliar, u de x, e consideramos essa função como sendo a função que nós chamaríamos de g. Então, 1 menos x quadrado. E calculamos a diferencial de u para comparar com a diferencial de x. Como é que fazemos isso? Calculamos a derivada usando, aqui nesse caso, a derivação, o fato de que u é uma função de x, né? Então, du dx é igual à derivada desse termo, então seria menos 2x. Dessa equação aqui, nós temos a relação que du, ou seja, o diferencial em u, ele é igual a menos 2 vezes x, que multiplica o diferencial em x. Se voltarmos ao integrando, vamos ver que isso é quase o que temos aqui. Aqui eu tenho 2x dx, né? E o que eu observo é que se eu corrigir o sinal, então eu vou ter que menos o diferencial em u é igual a 2 vezes x, o diferencial em x. Portanto, essa integral pode ser reescrita como menos a integral de du quocientado pela raiz de u. Essa integral nós sabemos resolver porque sabemos resolver a seguinte integral. Essa integral aqui pode ser reescrita como menos a integral de u elevado a menos 1/2 du. E aqui usamos a regra da potência. Então aqui eu tenho menos 1, que multiplica u elevado a menos 1/2 mais 1, quocientado por menos 1/2 mais 1 mais uma constante. Pois bem, esse termo aqui pode ser reescrito, né? Podemos fazer essas contas
e encontrar. Aqui eu tenho, aqui no denominador eu vou ter 1 meio, né? Então eu vou ter menos 2 que multiplica a raiz quadrada de u, só que u chamei u de 1 menos x quadrado. Então tenho aqui 1 menos x quadrado mais c. Pois bem, se observarmos, essa é a função que eu chamei da integral, né? Da função integral 2x cosentado por raiz de 1 menos x quadrado. Vamos ver se é. Para sabermos se é, como a integral inverte a derivada inverte a integral, né? São funções inversíveis uma da outra. Então, para calcular a integral aqui, observamos que aqui eu tenho uma constante e aqui eu tenho uma raiz de uma composição, né? Então, a constante reserva e eu calculo aqui a integral da raiz. Então, vou ter 1 cosentado por 2 vezes a raiz de 1 menos quadrado e multiplica a derivada da função interna, que é 1 menos x quadrado, que dá menos 2x. Então, cancelo 2 com 2, cancelo o sinal de menos. Então, o que eu vou obter é 2x cosentado raiz menos quadrado. Derivada dessa função, já que a constante deu zero, né? A derivada da constante dá zero. Então, a derivada dessa função vai ser exatamente o integrando. Mas o que é que isso tem a ver com a regra da cadeia, né? A princípio, foi isso que eu enunciei aqui em cima, né? Que nós tínhamos a regra da cadeia, que tem que ser identificada lá a função como esse termo aqui, e a partir daí teríamos o método para encontrar a integral. Como é que esse método que eu usei aqui embaixo se relaciona com a regra da cadeia? O fato é que eu estou invocando, aqui estou chamando uma função que tem que ser observada como uma função que está em composição. Então eu pego a função que está em composição, derivo essa função e encontro uma integral, e basicamente agora é a integral de f. Se eu conseguir que aqui, se você observar a função que está aqui, é como se eu tivesse uma integral de f' de u du. Né? Então, o que eu estou fazendo basicamente é isso, né? Eu estou considerando, vamos ver se fica mais claro assim. Considere que você tenha f' de x, g' de x, dx. Se você tiver isto como integrando, e você usar a função auxiliar u de x como sendo g de x, se você acertar na função g, o que é que vai acontecer? Você vai calcular aqui o diferencial de u em x, e isso aqui é a derivada de u, que a gente representa dessa forma, a derivada de u em x. Então tenho aqui o diferencial de u cosentado pelo diferencial de x. Isso vai dar exatamente a derivada, isso aqui é u'. Tá? E por outro lado, tenho aqui a derivada de g. Dessa igualdade aqui, eu tenho que du é igual a derivada de g dx. Agora eu volto à integral e observo que se eu tiver aqui um integrando que foi derivado usando a regra da cadeia, então eu vou poder chamar dx, g' dx de du. Então esse termo aqui, g' dx, eu vou poder chamar de du. E f', e esse outro termo aqui vai ser f' de u, porque eu chamei u de g.
Então, por isso eu consigo resolver, simplificar essa integral escrevendo ela na variável auxiliar. E agora, essa integral eu sei resolver, porque essa integral é f aplicado em u mais c. Então vejam que se eu tiver a regra da cadeia, se eu conseguir identificar a regra da cadeia, então por substituição eu calculo a integral. Né? Vamos aplicar mais uma vez para ver. Eu vou aqui para o lado. Vou aplicar mais uma vez. Então vamos considerar agora um outro exemplo. Será a integral 2 vezes seno quadrado. E aí, pelo que já tinha observado, vamos considerar uma função que está em composição para chamar de u. Se u é x², então du dx é igual a 2 vezes x, que implica que du é igual a 2 vezes x dx. Ora, isso é exatamente o que está aqui. Então, eu tenho 2x dx, isso eu vou chamar de du. Então, essa integral, em verdade, ela é a integral do seno de u du. Integral do seno eu conheço, é o cosseno. Né? Então, eu vou ter aqui a integral do seno de du é o cosseno de u mais c, mas o u, né? Lembrando que a integral é em x. Ó. Integral é em função de x. Então, eu tenho sempre que colocar a solução em função de x. Tá? Eu uso a variável auxiliar para simplificar a integral, mas depois que eu resolver a integral, eu tenho que voltar para a variável original, que é a variável de integração, que é x. Tá? Então, eu volto aqui, né? O x é x², então a integral querendo resolver, a integral que é 2x seno de dx é igual ao cosseno x² mais c. Tá? Vamos fazer mais um exemplo. Será agora integral x exponencial quadrado dx. Essa integral ela é de veras importante, porque se não tiver ali, nós não tivermos aqui esse termo x multiplicando, essa integral aqui ela não é solúvel para em termos das técnicas que usamos em termos de funções elementares. Então essa integral ela está no limiar do que podemos fazer, né? Então essa integral conseguimos resolver usando substituição, mas se aquela variável x não estiver ali, nós não conseguimos usando substituição, né? E nem outras técnicas equivalentes. Então, vamos lá. A função que queremos encontrar é uma função que está em composição. Nesse caso aqui, é a função x². Então, vou chamar u de x da função x², tanto du dx é igual a 2 vezes x dx. Né? Então, essa integral aqui, ela se transforma. Aqui a gente pode... Desculpa, eu continuei com x aqui. Né? Então, du é igual a 2 vezes x dx. Como aqui temos apenas o x, né? Eu vou escrever du quocientado por 2 igual a x dx. Desse modo, a gente reescreve essa integral como sendo a integral da exponencial de u é x², du sobre 2. Então, tenho um meio aqui na frente. Então, vou ter a integral de exponencial é a própria exponencial. Então, o meio da exponencial de u, mais constante,
Então é u quadrado, né? Portanto, essa integral é 1 meio exponencial de x quadrado, meio x quadrado mais c. Então, essa integral, de novo falo, ela torna-se simples porque eu tenho aqui o termo x, né? Se eu não tiver o termo x, então vamos para um tipo de integral que é não trivial, tá? Deixa até como exercício vocês pesquisarem sobre a integral da exponencial de x quadrado dx. Pesquisem sobre isso. Enquanto vocês pesquisam, vamos para mais um exemplo. Então, exemplo 4, eu acho. Integral tangente de dx. Até o momento, nós não tínhamos como resolver essa integral. Porque essa integral ela é uma integral não simples, né? Porque nós queremos encontrar uma função cuja derivada deu a tangente. E nenhuma das funções trigonométricas que nós consideramos, as funções trigonométricas diretas, né? Ou inversas, elas dão a tangente como derivada. Então, essa é uma integral não trivial, né? Assim, não óbvia. Então, o que fazemos é considerar qual é a definição da tangente, né? A tangente ela é definida a partir do seno de x cocientado pelo cosseno. Quando eu observo que, ao considerar a função auxiliar como sendo o cosseno de x, olha o que acontece. A derivada de u du dx vai ser menos o seno de x dx. Então, se eu reescrever essa integral em função do seno e cosseno, então vou ter o seno de x, cosseno de x, dx. Se eu reescrever dessa forma, ao usar a função auxiliar, né, aí você pode ficar pensando, mas a função auxiliar, nesse caso, ela está composta com que função? Com a função 1 sobre x. É literalmente isso. As funções que estão aqui, né, são essas. Você considera a função auxiliar, a função f, x, é a função f', né? É a função 1 sobre x. E a função g de x é a função cosseno. E g' é a função menos o seno. Agora vamos montar para ver como é que fica a regra da cadeia aplicado a esse conjunto de funções aqui, né? Então eu quero encontrar f' aplicado a g de x multiplicado por g' de x. Isso vai dar 1 sobre o cosseno de x multiplicado por menos o seno de x. Como já falei, um sinal ou uma constante multiplicando na integração não tem nenhum problema, né? A gente pode corrigir. Aqui não aparece o sinal, mas a gente põe o sinal e tira. Ao multiplicar duas vezes por menos 1, a gente está preservando a igualdade, né? Então, nesse caso, agora eu tenho exatamente a expressão que aparece aqui, menos seno de x cocientado por cosseno. Isso é a regra da cadeia, né, aplicada. Portanto, o que eu a, substituindo a variável u, que é o cosseno de x, né? Então eu tenho que du, tiro aqui o dx, du é igual a menos seno de x dx. Eu, em vez de colocar o aqui, coloco aqui, é positivo. Então eu tenho que menos du é o seno de x dx. Portanto, aqui eu vou tirar
e ele vai aparecer aqui. Então, vai ficar menos a integral de du sobre u. Mas essa integral a gente viu na aula passada, que a integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x. Então isso vai dar menos o ln módulo de u mais c. Mas u eu falei que é cosseno de x. Portanto, isso aqui vai dar menos o ln módulo cosseno de x mais uma conta. Veja que é não trivial o cálculo da integral da tangente. Vamos calcular mais uma integral não trivial. Seria o exemplo. Integral do ln dado por dx. Eu acabei de mostrar que a derivada do ln é 1 sobre x, né? E eu quero sempre encontrar, dado uma função, eu quero encontrar a, a, uma função cuja derivada está no integrando, multiplicando, né? Então aqui o que eu faço é representar o x sendo o ln. Se eu fizer isso, a derivada du vai ser 1 sobre x dx. Eu consigo reescrever essa integral, sendo a integral de u du, e ela é trivial, né? Quadrado sobre 2 mais c. Então, u eu chamei de ln, então tenho aqui o ln do módulo de x ao quadrado sobre 2 mais constante. Quer verificar se está certo? Calcula a derivada. Então, a derivada aqui pela regra da cadeia vai dar 2 vezes o ln de x dividido por 2 multiplicado pela derivada do ln, que é 1 sobre x. Cancela 2 com 2, isso aqui vai dar quocientado. A constante se anula. Então aí verificamos que estamos calculando a integral corretamente. Então, com isso mostramos a regra da substituição e mostramos ali o limiar da técnica. Ou seja, ela se aplica sempre que conseguimos encontrar a função de integração, né, a função g. Sempre que conseguimos encontrar essa expressão aqui, conseguimos simplificar a integral escrevendo dessa forma, e essa integral nós já sabemos calcular. Então, o que queremos fazer é transformar a integral que não sabemos calcular numa integral que sabemos calcular e que seja óbvia, né? A técnica se resume a isto. Então, ficamos aqui e voltamos com outras técnicas.